Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a eliminação seletiva do inimigo. Há uma semana morreu assassinado o ativista conservador cristão Charles Kirk nos Estados Unidos por um esquerdopata que foi preso logo depois de ser entregue pelo seu próprio pai às autoridades policiais. Nessa mesma semana, o deputado federal Nicolas Ferreira foi ameaçado de morte por outro esquerdopata através das redes sociais e que, por causa disso, acabou preso. A morte de Charles Kirk foi amplamente comemorada por esquerdistas, sendo o caso mais célebre e o mais deplorável o do jornalista e escritor Eduardo Bueno, o Peninha, que, por causa desse ato abjeto, teve diversos eventos cancelados. Temos que entender que tudo isso que aconteceu não é apenas uma manifestação política de um grupo revoltado, mas um método sistemático, frio e calculado com o propósito de eliminar qualquer liderança da direita conservadora, liberal, judaico-cristã, que possa ameaçar a posição de poder da esquerda, ao mesmo tempo que inflige medo ao restante da população. Como eu já disse no vídeo Como a Esquerda Manipula a Mente das Pessoas, daqui do canal, o medo é instrumento de manipulação da esquerda para atingir seus fins escusos. Primeiramente, temos que entender que o mundo ocidental vive uma guerra. De um lado, a máfia da nova ordem mundial, ou Deep State, que quer implantar a ditadura comunista e globalista da nova ordem mundial, onde somente um grupo de famílias de banqueiros e metacapitalistas dominariam, seguido de um grupo de militares, policiais e tecnoburocratas e o restante da população de escravos. Para isso, eles se utilizam de instituições já corrompidas, como os partidos de esquerda, como o Partido Democrata Americano, a grande mídia, a indústria de entretenimento, jornalistas, artistas comunistas festivos caviar, celebridades compradas, universidades públicas e privadas, ONGs, movimentos sociais, instituições transnacionais como a ONU, etc. Essa máfia possui alianças com o bloco russo-chinês, com as ditaduras islâmicas como o Irã e com o Foro de São Paulo, pois todos convergem para o mesmo objetivo, que é o governo comunista e globalista e totalitário da nova ordem mundial, comandada pelo anticristo, com uma só religião, um só governo, sem propriedade privada, com uma população escrava totalmente dependente e controlada. Do outro lado, temos uma população conservadora, que prega os valores judaico-cristãos, como a propriedade privada, a livre iniciativa e a liberdade de culto e de crença, composta de trabalhadores, micro, pequenos e médios e grandes empresários. O projeto para a implantação da nova ordem mundial é antiga, e vem se utilizando de ideologias como o comunismo. Atualmente utiliza-se o progressismo, que é a ideologia comunista e globalista da nova ordem mundial, que é também uma vertente do comunismo. O bolivarianismo, o feminismo, multiculturalismo e demais ideologias têm por objetivo final a implantação do comunismo globalista. Como já disse, essa máfia da nova ordem mundial domina todos os partidos e instituições que fazem parte da esquerda ocidental. A ideologia comunista, que fundamenta todas as vertentes ideológicas que compõem a esquerda, tanto ocidental como oriental, foi idealizada por Karl Marx. Tem como premissa básica para sua implementação a destruição de toda a estrutura que serve de base para a civilização judaico-cristã ocidental. Isso inclui o ensino universitário, a saúde, as famílias, o direito, as relações de trabalho, comerciais e de mercado. Esse é o cerne do pensamento revolucionário comunista, a destruição de tudo que possa ameaçar o projeto socialista comunista. E isso inclui qualquer tipo de pessoa que a esquerda veja como uma ameaça ao projeto de poder deles. Em segundo lugar, existem 4 métodos utilizados pela esquerda para tomarem o poder, que são a guerrilha, o terrorismo, o assassinato seletivo e o método gramsciano de infiltração. Eu falei sobre os 3 primeiros métodos dessa luta revolucionária no vídeo do meu canal Lutar e Resistir.
Os dois primeiros métodos são utilizados até hoje através de grupos terroristas como as Farc, o MST, como também das organizações narcoterroristas como o PCC e o Comando Vermelho, que funcionam como linhas auxiliares. O terceiro método, o assassinato seletivo, tem sido utilizado de forma sutil e covarde por parte da esquerda há algum tempo. A ocorrência de assassinatos e atentados contra líderes da direita mundial só tem aumentado nos últimos anos. Líderes como Shinzo Abe, no Japão, Miguel Uribe, na Colômbia, Vila Vicencio, no Equador, foram assassinados e líderes como Jair Bolsonaro, no Brasil, e Donald Trump, nos Estados Unidos, sofreram atentados contra suas vidas. No caso de Trump, foram 3 antes da sua eleição. No Brasil, o Foro de São Paulo, que é encabeçado pela organização mafiosa partidária comum petista, o PT, vem utilizando esse método desde o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A partir dele, os nomes como Toninho do PT, Roger Agnelli, Eduardo Campos, Tomás Alckmin, filho do Geraldo Alckmin, Teori Zavascki, fizeram parte da lista de assassinatos seletivos. Portanto, o método de assassinato seletivo faz parte da estratégia de tomada de poder e sua manutenção pela esquerda está cada vez mais recorrente. Como funciona o método de assassinato seletivo atualmente? Temos que entender que a mídia passou a ser um braço dos objetivos da máfia da nova ordem mundial e, no Brasil, um braço da ditadura comum petista bolivariana, comandada pelo Foro de São Paulo. Portanto, a mídia é a principal responsável por destruir a imagem do líder da direita perante a opinião pública. E não só isso, instigando e insuflando os sentimentos mais primitivos, como o ódio e o desprezo na população para com esse líder. Primeiro ocorre a desumanização do líder, ou seja, transformam esse líder, adversário político da esquerda, em um monstro, com o fim de justificar a sua eliminação, chamando-o de fascista, nazista, homofóbico, racista, machista, etc. Depois incitam o ódio a essa pessoa, deturpando seus comentários e suas ações conforme a visão distorcida deles. E, por fim, a instigação e execução desse líder através da insinuação de que é preciso fazer algo. Depois da mídia, o maior auxiliar da esquerda para executar o assassinato seletivo do líder da direita não é um matador profissional, muito menos um terrorista treinado, mas um idiota útil. A educação esquerdista gramsciana nas escolas e universidades produziu uma geração que se imagina mudar o mundo atrás de um computador ou de um celular. São verdadeiros analfabetos funcionais que nada contribuem para a humanidade e que se consideram donos da verdade, apesar de serem experimentos de ideologias e engenharia social, como a ideologia de gênero, que deformou a mente desses jovens, fazendo-os acreditar que são seres em transição, transgêneros, e que serve ao propósito de implantação do socialismo. Esse é o perfil atual do idiota útil. O idiota útil é um dos tipos mais perigosos que existem. Esse indivíduo possui uma visão distorcida da realidade, pois acredita cegamente na propaganda disseminada pelos jornalistas esquerdopatas militantes e por líderes esquerdopatas extremistas, sem nenhum questionamento. O idiota útil tem uma vida medíocre e fracassada. É o escravo ideal do comunismo e por isso crê que, praticando ações vis em prol de ideologias nefastas e ideias deformadas, ele será um herói e um salvador do mundo. São capazes de destruírem a própria vida por conta disso. Um exemplo disso é o terrorista suicida e os que tentam assassinar personalidades da política. Temos também membros de torcida organizada, de seitas, de lulistas, petistas, etc. Por ser mais fácil de manipular e por ter um custo praticamente zero, o idiota útil é o ser perfeito para praticar esse tipo de crime, sem comprometer o andamento operacional para a implantação do comunismo.
Pior é que após o crime, a mídia, juntamente com outros agentes esquerdopatas, utilizam o desprezo e o menosprezo para com a vítima e seus familiares, assim como procuram vitimizar e engrandecer o criminoso, o idiota útil, tratando-o como um mártir, uma vítima da sociedade. A direita precisa exigir e reagir a isso. O boicote aos artistas comunistas Cristiano Caviar, às empresas lacradoras, aos intelectualoides, aos jornalistas militantes e à grande mídia se faz mais do que vital e necessário. A campanha lançada pelo deputado federal Nicolas Ferreira para que os empresários demitam esquerdopatas que elogiam crimes contra líderes de direita é primordial para que seja combatida essas ações com veemência. A verdade é que estamos em batalhas constantes e não é com manifestinhos de fim de semana e chororô de políticos que venceremos essa guerra. Somente com ações contundentes, com demissões, processos e prisões desses fascínoras. A liberdade do Ocidente foi conquistada primeiro com a Revolução Gloriosa na Inglaterra e depois com a Guerra da Independência nos Estados Unidos, e não com manifestinhas e chororôs. Temos que ser firmes e unidos para derrubarmos essa ditadura comuno-petista bolivariana e seus agentes. Não há necessidade de violência, basta irmos às ruas sem data para sair. Uma paralisação de 3 semanas é capaz de reverter toda a história desse país e colocá-lo nos trilhos do progresso e da liberdade. Então, eu encerro meu vídeo dizendo o seguinte, que hoje nós temos um exército, infelizmente um exército de idiotas úteis, descerebrados, que estão aí para executarem as piores ordens, as mais infames vindas da esquerda através da mídia. Então nós temos que ter cuidado com isso e colocá-los no seu devido lugar. Está certa essa campanha de demiti-los, eles não podem frequentar a mesma empresa, o mesmo ambiente que pessoas de bem, porque eles não são pessoas de bem. Eles são verdadeiros fascínoras a serviço do mal. Então eu peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e vamos em frente. Muito obrigado.